quero focar nessa questão da presença de Jesus, né? De viver a vida no dia a dia, né? O Evangelho na prática, tendo a consciência da presença do Senhor, né? E sendo essa vida como culto, né? Como culto. Amém. Eu lembro de um pastor que falava que se você não tem uma vida de culto ao Senhor, você não tem vida no culto. Amém. Eu fico aqui falando. E a gente gosta de ouvir, né? Estamos gostando, vamos aprendendo, recebendo novas direções, né? Novos remas. Essa questão aí se você não tem essa vida diária com o Senhor na hora do culto, fica tudo mais difícil, mais pesado. Lá em casa eu sempre falo, ensinei a Lelê, tenho colocado Débora nesse caminho, e foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, por eu vir de uma família assim, que não servia ao Senhor, né? Então, para mim, eu tinha consciência de que eu precisava chegar lá na casa do Senhor para prestar a Ele culto e não ir como se fosse um refúgio, porque somente lá estava o Senhor, né? Eu precisava de paz onde eu estava. Eu era criança, né? Depois adolescente, e eu fui sendo ministrada pelo Senhor nisso aí. Então, eu sempre falo para as meninas lá em casa, né? Para as crianças, e falo que a gente deve chegar já pronto na casa do Senhor para prestar culto a Ele, já com o coração alegre, né? Glorificando a Ele. O que recebermos e o que sentirmos é lucro. Estamos lá por Ele, né? Então, eu sempre tirei esse conceito de que o culto foi bom, o culto foi ruim, do nosso meio lá em casa, né? O culto sempre vai ser maravilhoso porque é o culto que eu estou prestando a Ele, né? Eu não estou indo lá para receber nada. Eu recebo só de estar na comunhão, eu já estou recebendo, não é assim que diz? Na comunhão recebe a bênção. Então, quando eu consigo chegar e ali estou junto dos irmãos, já recebi a bênção, né? Já foi maravilhoso o culto. E esse conceito é muito importante, ter o pão da presença todos os dias, o tempo todo, onde nós estivermos. Isso traz paz, traz alegria, traz o entendimento do verdadeiro evangelho, traz contentamento, onde a palavra você leu, né, para a gente, falando que o pão tem que estar continuamente, né, o pão da presença, ali, o pão quando era colocado ali no templo, na presença do Senhor, era para estar todo dia, né? E eles trocavam, né? Ali no sábado eles trocavam por outro pão, mas assim, não era tirado, esperava fazer outro, já tirava aquele e colocava os outros quentinhos, né? Esse conceito de continuidade, de todos os dias, o tempo todo, de andando, falando, onde estiver, dormindo, temos que ter sonhos espirituais, onde estivermos, estar sempre na presença desse Deus, né? Na presença do Senhor, mediante Jesus. Eu peguei essa palavra aqui em Números, só você já leu também para a gente, mas quando está falando sobre a mesa da proposição, né, onde era colocado o pão, aqui está falando os deveres dos levitas, vem dando várias instruções, e a gente já falou sobre essa questão da mesa posta aqui, e aí a gente fala de vários utensílios, né, várias coisinhas para manter a mesa bonita, para manter a mesa agradável aos olhos. E aqui também fala de vários utensílios. Aqui, ó, capítulo 4, versículo 7, 8, eu vou ler, diz assim, Números. Também sobre a mesa da proposição, estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos, os seus incensários, as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre a mesa. E aí ele vem falando. E aqui a gente vê tantos outros adereços, né? Tantos outros apetrechos. Tem taça, tem talher, tem pano azul, né? A toalha ali de mesa, tem o incensário, mas o mais importante fala que tem que estar contínuo, que é o pão da presença. Então, na nossa casa, na nossa mesa, pode faltar na nossa vida, pode faltar qualquer coisa, qualquer
Tudo é apetrecho, tudo pode ser substituído, menos essa questão da presença do Senhor, né? Essa questão do pão da presença, diz aqui bem claro que esse pão estará contínuo sobre a mesa. Eu tiro a taça, levo para lavar, tiro o talher, mas o pão, ele só era trocado ali o tempo todo. A importância da gente dar continuidade a essa presença, essa comunhão na nossa vida em todos os momentos. Agora, vindo, até falei, Vivi, abri assim lá o armário das coisas, vi um monte de negocinho. Ele, mãe, você não vai levar nada? Falei, Lelê, não senti vontade de levar nada hoje, não. Não senti desejo, né? O meu coração não ardeu de levar nada, não. Aí deixei a bolsinha lá, que tinha arrumado umas coisinhas. Aí ela falou, mãe, você não vai levar bolo? Não, tinha bolo lá em casa. Falei, não, Lelê, não senti vontade hoje de levar nada. Mas eu achei importante ter sentido isso e ler aqui que pode faltar o que for na mesa, né? Eu não trouxe nada aos olhos, mas a presença do Senhor que habita em nós está aqui. É notória a presença, né? Esse sentimento que a gente está partilhando aqui de comunhão. Não tem aqui a mesa posta aos nossos olhos, mas o pão da presença está aqui, né? Isso, para mim, foi uma verdade prática. Faltou tudo aos nossos olhos. Poxa, logo hoje que vai falar de mesa, você não trouxe nada? Não, porque pode faltar tudo isso aqui. Pode faltar o pano azul, né? Pode faltar os pratos, mas o pão da presença tem que estar de contínuo. Então, você entendeu por que você não trouxe. Sim, né? Foi prático. Na prática, eu senti na prática. Ouviu, né, Lelê? Tá vendo aí que as bolsas agora é só guardar aí no armário as coisas que eu não trouxe, larguei tudo lá. E eu falei, será que é porque mais tarde vou continuar? E é muita coisa? Não, eu não senti desejo. O meu espírito não sentiu a testificação, né, de que era o momento de trazer. Apesar de eu não saber o tema, a Vivi não fala não, tá, gente? Ela já falou. Agora, depois que a gente ficar velha, ela não conta mais, não. Mas meu coração muito se alegrou por essa oportunidade que o Senhor me deu de viver na prática esse tema, né? Pode faltar o que for, pode faltar o pano, pode faltar os talheres, pode faltar o arranjo, mas o pão da presença, essa presença do Senhor, né, simbolizada em Jesus, né, como a Vivi também já leu para a gente aqui em João 6, João capítulo 6, né, acho que é o versículo 35, eu marquei aqui, onde o Senhor ele fala para a gente, é esse mesmo, João 6,34, e que fala, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e nem quem crê em mim nunca mais terá sede. E isso é contínuo na nossa vida, como foi lá no Velho Testamento dizendo, né? A gente que foi sombra, né? Como Vivi já deu a introdução. No Novo Testamento aqui está dizendo para nós que a gente é contínuo, nunca mais a gente vai ter fome. Eu posso estar nesse momento num leito de hospital, eu posso estar nesse momento trabalhando, eu posso estar nesse momento, num momento de aflição e preocupação com algumas coisas da vida. Tudo isso eu posso estar passando, mas o que não pode me faltar é a presença do Senhor, né? E mediante essa fé, né, essa comunhão que a gente tem com os irmãos, a gente tem a oportunidade de estar participando. Vivi falou também aqui da ceia do Senhor. Antes dela falar, eu já tinha procurado aqui, que eu já remeti, já fui lá na ceia logo. Essa semana eu participei de uma ceia também e falei, Senhor, eu estou aqui pelo Senhor, né? E eu participo de um grupo de missionários e eles estavam falando que cada vez que eles são pegos, né, tomando ceia, participando da ceia com os irmãos, eles sofrem são agredidos, né? O governo agride eles, lei lá, eles não podem participar de nenhum outro ato religioso. E quando eles estão participando, eles são passíveis de condenação, e lá a ceia todo dia. Eles ceiam todos os dias, eles têm um prazer de estar na presença, em comunhão ali com os irmãos, lembrando dessa morte, dessa ressurreição, todos os dias, mesmo sendo passível de punição. E eu tomei aquilo para mim, né? Eu que já amo mesmo, e sei enramar, sei na Assembleia, sei na Batista, onde eu vou, tem ceia, eu vou, que eu amo a ceia. Para mim é um momento, sempre foi, né? Não sei
por conta dessa valorização tão grande que eu dou da presença da casa do Senhor, por eu não ter tido isso, né, na minha infância, aceitei Jesus criança. Então, para mim, dia de ceia, eu falava, eu não, mesmo já ainda 10, 11 anos, eu ficava pensando como eu cheguei aqui, né? Como que eu tive essa oportunidade de participar de um ato tão puro, tão limpo, né? Tão que a gente olha de fora, talvez você está ouvindo e acha que você não tem condição de participar, né? Você não tem, a gente se sente tão impuro, né? Porque o ser humano está tão acostumado a viver de rituais que a gente olha como um grande. Somente os puros, né, vão poder participar. E aí a gente vê o sangue de Jesus nos dando esse caminho. Eu me alegro muito. Para mim é um dos momentos mais importantes, realmente, é poder participar ali da ceia do Senhor. E aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, é o versículo sempre que a gente está sempre lendo, né, na ceia do Senhor, onde ele diz aqui que ele, na noite que foi traído, né, Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Esse pão da presença, ele foi, a gente na simbologia de estar fazendo, né, ele foi moído ali, né, foi amassado, foi sovado e, né, tudo mais ali, quando é o processo normal de um pão comum, e a gente vê esse pão sendo partido, dividido, para nos alimentar, isso é maravilhoso. Hoje eu não consegui ouvir o Rumos na Vida, mas ontem eu ouvi, pastor Érico falou muito dessa questão de como as coisas de Deus é mistério para aquele que não tem o Espírito de Deus, né? A pessoa que ainda não aceitou Jesus talvez não está conseguindo alcançar o que a gente está conversando aqui, porque não é mistério, é dado somente àqueles que são filhos, né? Aqueles que são filhos conseguem entender. Foi na questão que fizeram a pergunta por que Jesus falava tanto em parábola, né? Por que na Bíblia tem tanta parábola? Porque é para isso mesmo, não é para qualquer um, é para aqueles que querem ser filhos, né? Aqueles que querem o Senhor. Não se dá pérolas a porcos, né? Por isso que talvez a pessoa não entende, por isso que talvez você hoje ainda não conseguiu alcançar, talvez está achando até um assunto chato, né? Nada de interessante, mas para nós é vida e alimento, né? É um assunto que traz lembrança daquilo que nós temos que fazer todos os dias, que é colocar essa presença na nossa vida e na nossa casa, né? A mesa posta, a gente já falou muito sobre isso aqui no programa, a Vivi está sempre voltando a isso. As semanas passadas, elas falaram muito da questão dos filhos, da disciplina, e a gente está colocando isso na nossa casa, na vida dos nossos filhos, né, dos nossos pais, que moram conosco, talvez você até more sozinho, mas essa questão de você entender que pode faltar qualquer coisa, pode faltar o alimento que você deseja, né? Hoje eu até falei com a Vivi aqui que o alimento lá em casa hoje foi sem legume, não deu tempo de fazer feira, pode faltar um legume, mas eu sentei à mesa, almocei com as meninas e a gente leu a palavra, tivemos esse momento corrido, o dia corrido, mas a gente conseguiu ali parar e comer, ainda que sem o legume, mas o mais importante era a gente estar junto, falando da palavra, sabendo como foi o dia da Débora na escola e como foi as coisas, a semana foi bem corrida, mas a gente teve a oportunidade de ter a comunhão ali da presença do Senhor, que não pode faltar. Então, talvez você vai falar de mesa posta, meu armário está vazio aqui, está falando de mesa, quero saber de utensílio, quero saber do alimento. Né? Pode faltar o que for, né? Porque o Senhor, ele é aquele que supre, e o nosso Deus, ele traz suprimento para nós, ele traz providência para nós. Pode faltar o que aos nossos olhos é necessário, mas eu confio muito no poder do Senhor de estar transformando e fazendo aquilo que os nossos olhos não podem fazer. Às vezes, eu trabalho em hospital, né? Então, às vezes a gente colhe um exame de sangue ali de uma criança que é tão pobre aos nossos olhos, numa família tão sem recurso, e a criança está bem, está sem anemia, não tem nada. E uma criança que chega tão arrumadinha, de carro, tão coisa, toda doentinha, toda fraquinha, come tão bem, né? Então, isso é para a gente ter um parâmetro de entender que é o Senhor, é pelo Senhor. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, né? Pode faltar o que for, mas para você, aos seus olhos, recurso financeiro pode estar faltando. O que não pode te faltar é a presença do Senhor.
porque Ele é o nosso ajudador. Então, nessa tarde a gente vai falar bastante aí sobre essa importância, né, essa maravilha que é ter o pão da presença na nossa vida, na nossa casa, aonde nós estivermos, Ele está conosco. E aí a gente entra nessa questão das prioridades, mais uma vez, né? Priorizar a presença do Senhor, porque é continuamente. Todas nós aqui, a gente estava até falando do que a Marcela falou, que o nosso dia tem 40 horas, temos muitas atividades, né? Mas quais priorizar, né? O que é o mais importante para que eu acho que a maior balança, o peso da balança da prioridade é o Senhor vai estar ali, vou me edificar, vai ser proveitoso para a minha vida espiritual. Eu acho que sempre teve que ser, mas nos dias que a gente está vivendo, hoje, né, a atualidade que nós estamos vivendo aqui no nosso dia de hoje, Brasil, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, a presença do Senhor é o primordial, é o mais importante, porque sem a presença eu posso ter todos os utensílios da mesa, sem a presença as pessoas estão sem paz, sem a presença as pessoas estão sem direção, sem a presença as pessoas estão em depressão, né? Sem a presença as pessoas, aos olhos deles, aos nossos olhos de fora, têm tudo, mas estão sem nada, né? Sedentos, e é o que Jesus falou aqui em João, aquele que comer, né, desse pão nunca mais terá fome, e aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E isso a gente pode dizer não de utopia, mas de vida prática, que é o que a gente tem vivido, né? A gente larga tudo que aos nossos olhos tem que ser feito para priorizar essa comunhão aqui, priorizar esses momentos aqui, entregar ao Senhor, porque a presença dele para nós, que já tivemos os olhos abertos, desvendados pela graça do Senhor, é o mais importante. Amém. Glória a Jesus. É o mais importante. Você estava ouvindo a pastora Daniele Cassiano, que está conosco hoje aqui no programa Edificando Família. Sou Viviane Nascimento e hoje um privilégio de ter comigo a Crislane Ferreira, aqui de Santa Cruz da Serra, a pastora Daniele Cassiano e minha querida irmã Aline Bongardi. Sempre o Senhor nos dá, né, essa alegria. E hoje falando do pão da presença. Que maravilha. Como é bom falar desse pão. Como é bom falar desse pão. Como é bom falar com ele também, né, pastora? Como isso vai alegrando nossos corações. E vamos seguindo aí nessa tarde de quarta-feira com esse privilégio. Pastora Daniele, vamos continuar aqui. Não acabou, não. Vamos continuar aqui. A pastora Daniele colocando a questão da presença. Pode faltar qualquer coisa na nossa mesa, mas não pode faltar a presença, né, do Senhor. Não pode faltar esse pão da presença. E trazendo, né, para o nosso dia a dia, a pastora Daniele deu um exemplo aqui prático, né, chegou em casa, mesmo na correria, né? Porque às vezes a gente ouve muitas desculpas, né? E quando não se prioriza, se tem muitas desculpas. Mas ela sentou ali à mesa com as filhas, ou uma das filhas, né? As duas estavam com as filhas, né? E desfrutaram ali do momento de comunhão, né, com o Senhor, e, né, umas ali com as outras. E a gente quer focar nisso, né, focar nessa presença, nessa aprovação do Senhor, nessa presença, essa presença no sentido do Senhor ter prazer, né, de estar ali, né, conosco, em comunhão, né, e para isso a gente precisa ter buscar nessa harmonia, essa aprovação do Senhor como família, né, na questão do cuidado com os filhos, na questão, né, do relacionamento conjugal. Eu acho que mudaria muitas coisas se todos tivessem essa consciência dessa presença, né? Quando acho que, de repente, muitos não iriam perder tanto tempo, de repente, diante de uma televisão ou diante de uma internet, né? Deixariam muitos hábitos, né? Por causa
né, de ter, né, de repente, né? Eu lembro, eu acho que eu até dei para a Aline um livro que falava, né, em seus passos o que faria, né, Jesus, né, em seus passos o que faria Jesus, né? Mas se a gente estivesse, né, ali com Jesus, se Jesus estivesse sentado comigo aqui agora, eu estaria vendo isso, né? Muitos fala disso, mas na prática parece que se esquece, né, pastora Daniele? Né? Se Jesus estivesse aqui comigo, eu falaria dessa forma com meu marido, com os meus filhos, eu deixaria de dar atenção, né, que eu devo dar, né, deixaria de repente, né, de preparar uma refeição e sentar ali com os meus filhos, né, mas lembrando que o Senhor, Ele contempla todas as coisas, né, e se a gente fala que crê nele, que a gente serve ele, que a gente tem o Espírito Santo é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Nós falamos tanto de disciplina de filhos, né? E parte por isso, o priorizar o dia a dia nesse cuidado, né? nessa atenção, nessa questão da comunhão, né, da conexão. A gente está falando de mesa, mas é um momento que a gente pode aproveitar, né, de estarmos ali, né, conectados um com o outro, né, olhando, olho no olho. Né, essas coisas têm se perdido, as pessoas têm estado desconectadas, se vive dentro da mesma casa, mas ninguém se conhece, né? Ninguém sabe o que o outro está passando, o que está vivendo, né? O que viveu, o que passou no dia, né? E se vive numa correria, né, dessa forma. Às vezes, até se dá desculpa na questão da obra do Senhor, mas a obra do Senhor começa dentro da sua casa. Não adianta você se conectar com outras pessoas. Não estou dizendo que não vai se conectar. Nós temos irmãos em Cristo, né? Nós temos a família de Deus. Né? Eu gosto quando a irmã Rose falava, né, família maior, mas temos a família menor. Né? Não tem como eu estar conectada né, estar ali com a comunhão, com a Cris, né, e tenho que estar, mas deixar de lado os meus filhos, né, o meu marido, né, que são bênção do Senhor. O Senhor nos deu, né, o Senhor nos dá. Então, e é para Ele, né, que nós vamos prestar contas, né, e falando isso tudo, nós mesmos perdemos, né, quando deixamos isso de lado, porque nós podemos viver essa alegria do Senhor, né, essa comunhão constante com o Senhor, mas uns com os outros, né? Quando a gente fala de dias difíceis, né, de angústia, sim, de dores, sim, mas se há a presença, há um contentamento. Nós falamos desse pão da presença que sacia, há um contentamento, embora tenha falta de coisas, ou até mesmo, de repente, na saúde, seja o que for, né? Mas se a gente tem essa presença, esse pão da presença, há um contentamento e há essa questão, né, de desfrutar desses momentos de alegria, de comunhão dentro de casa, né, de você olhar para o filho, você contemplar uma gracinha que ele faz, né, e ele só vai fazer se você tiver ali prestando atenção, né? Dá trabalho, já falamos que dá muito trabalho, mas há um prazer nisso tudo, porque isso é vida em Deus, isso é maravilhoso, né? Você está preparando e o filho está ali junto, né? E você passando valores, você ensinando, né? Mas eu não vou falar aqui sozinha. Pastora Daniele, vamos lá. Vamos lá, que eu sei que a sua cabeça está fervilhando diante disso tudo que eu estou falando, né? Vamos pontuar, porque senão a gente fica falando eternamente. Eu quero falar dessa conexão com os filhos, com o marido, né? Dessa comunhão, desses momentos especiais de comunhão, né? Que nós estamos desperdiçando.
que temos que valorizar até para poder permanecer, estar firme, né, diante de tantas coisas que estão por vir, né? E manifestar Jesus assim, né? Atrair outros, porque quantos, né, a gente pode estar recebendo dentro da nossa casa, né? E está, né, Jesus ali, o pão da presença ali, né? Então, isso tudo é maravilhoso. Eu quero frisar isso, essa questão mesmo, né? A gente está falando de refeição e a gente não está falando do que vai ser colocado na mesa, né? A gente está falando de momentos de comunhão uns com os outros e com o Senhor, né? E que é culto, vai virar culto ao Senhor, voltar, né? As famílias voltarem. A gente via muito antigamente isso, né? A questão do culto em casa, né? Em família, né? Voltar isso, né? Para se estender a vizinhança, né? Ganhar a sua vizinhança, né? Às vezes queremos ganhar a vizinhança e nem estamos desfrutando dessa. Amém, pastora? Amém. A culpa foi minha que não liguei. Eu falo muito desse assunto e tento viver ele, porque eu fui uma criança que aceitei Jesus e na minha casa não tinha muito essa vivência desse cuidado. A minha avó era uma enfermeira, eu fui criada pela minha avó, né? Era uma enfermeira que trabalhava muito e ela não priorizava datas, não achava importante, né? Datas comemorativas de aniversário, final de ano, nem priorizava essa questão de sentarmos à mesa para nos alimentar. Mais tarde vou até falar um pouquinho disso, dessa questão de quando nós somos feridos, a gente acaba reproduzindo, né? A minha avó ela ficou viúva com os filhos pequenos, meu avô era caminhoneiro, até deixou pensão, a questão não era nem só financeira, mas ela se viu assim, a minha mãe tinha 10 anos, era a mais velha, 9, 10 anos, ela se viu sozinha e foi uma morte muito traumática. Acidente, ele infartou dirigindo e a minha avó depois contava também que ele ficou, antigamente se fazia o velório em casa, né? Ficou dias e dias, acho que mais de uma semana, meu avô em casa ali injetando formol, porque ela não aceitava que ele tinha morrido. Então, assim, e diz que minha avó era muito família muito grande, tradicional ali no Pilar, né? Então eles tinham as crianças final de semana ir para casa da avó, fazer aquela mesa, né? E todos os primos juntos. E com a morte do meu avô isso se perdeu. E nós, consequentemente, criados por ela, sofremos a consequência dessa perca desse valor, né? E quando eu aceitei Jesus criança, dia de domingo no final da escola dominical, à tarde ia ter ensaio, algumas coisas dos juniores. Então eu ficava na casa já das meninas, né? E eu via que eles tinham esse almoço, né, do domingo, eu achava bonito. E via que não era só eles, tinha os agregados, tipo eu. Ela fazia com o maior prazer comida para todo mundo. A gente ia pro ensaio, quando a gente voltava, tinha lanche para todo mundo. E isso foi anos da minha vida, né? Passando isso na casa de alguém da igreja. Então, a igreja teve um papel fundamental na minha formação. Talvez a gente diz, eu não tive isso em casa, eu não tenho isso em casa. A gente se entra na comiseração, né? Entra no sentimento de coitadinha, querendo dar desculpa para não fazer, para não ter. E aí a gente se depara com a questão de que o Senhor sempre vai dar caminhos, Ele sempre vai dar meios, Ele sempre vai enviar um escape, sempre vai ter alguém. Eu estava lendo aqui, a Vivi falando e a minha cabeça fervendo. Eu fiquei procurando aqui Lucas capítulo 24, parte do 13, que fala dos discípulos no caminho de Emaús. E a narração é grandinha, né? Não vou ler toda, mas eles entram ali, né? Nessa conversa ali com o mestre no caminho e vão indo e Jesus, junto, né, com o Senhor, mas a Bíblia diz aqui que parece que os olhos deles estavam fechados, como fechados, para que não o conhecessem, né? Mas estavam ali com o Senhor e falando e contando a história toda.
E aí, no meio do caminho, Jesus, eles falam, você é peregrino por acaso? Não sabe o que está acontecendo? A gente achou que ele ia ser nosso rei, que ele ia nos libertar, e ele morreu, e ninguém acha o corpo dele. E vai continuando aqui, vai dizendo que, diz que algumas mulheres viram ele, né, se maravilharam, viram ele. E eles relatando, aí o versículo 25 diz que o Senhor fala para eles que o coração deles tem que crer em todas as coisas, e falando, não convia que o Cristo padecesse essas coisas para que entrasse na sua glória, perguntando, né? E vão conversando, e chega um momento que o Senhor vai se despedir deles, e falando que vai embora, e eles falam, fica um pouquinho com a gente, já é tarde, né? Eles querendo estar mais perto ali, porque acharam ele com um falar diferente, né? O coração deles começou a arder, e diz o 30 que aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Assim, o Senhor aproveitou aquela oportunidade. E o versículo 31, imediatamente depois dessa comunhão, o versículo 31 fala assim: então abriu-se os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando ele abria as escrituras? Isso aqui é tremendo, né? No momento em que eles pediram a presença, né? Senhor, fica aqui com a gente ainda não sabiam que era o Senhor, né? Eles desejaram. E esse é o nosso caminho no Evangelho, a gente por fé, né? Eu não conheço o Senhor, não entendo nada da Bíblia, não sei nada que você está falando, mas eu quero, tem alguma coisa aí, né? E esse é o primeiro caminho quando a gente chega na presença do Senhor, esse caminho de desejar, de querer, né? E é isso que o Senhor requer de nós para que Ele permaneça ali conosco através do seu Espírito, que a gente deseje. E a primeira coisa que aconteceu quando eles falaram que queriam ficar com ele, fica aqui com a gente mais um pouquinho, o Senhor, e aconteceu que, estando com eles à mesa, olha mais uma vez aqui, né, que detalhe maravilhoso, à mesa, no momento ali do partilhar das refeições, no momento de estarem juntos, conversando, se conhecendo um pouco mais, como a Vivi falou ali, o olho no olho, ali na mesa a gente consegue, a gente vê se o filho está triste, a gente consegue ver se o marido está mais quieto, né, se tem alguma coisa acontecendo, às vezes é uma visita, assim, alguém falando na sua casa, você montou rapidinho, deu café ali à mesa, você já olha no olho e você percebe que está acontecendo alguma coisa, você percebe que aquela visita não foi bem uma visita, às vezes é como o Davi falou, né? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Ele botou a mesa ali para os inimigos, às vezes a gente até sabe que a pessoa não vem de paz, mas monta ali a mesa, a gente quebra aquela pessoa, o olhar dela não consegue disfarçar, né? Alguma coisa acontece ali, a mesa, poxa, eu sei que falou de mim, eu sei que fez, sei que aconteceu, monta a mesa para ele, monta a mesa para ela, alguma coisa vai acontecer, né? Nem que seja para nunca mais ir lá te testar, isso pode acontecer, sempre à mesa, em paz, né? Tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E ali, mais uma vez, o pão, né? Representação da presença de Deus o tempo todo, o alimento. O livro de Ruth, né? Eu li também um pouquinho, pensei, né? Aqui dei uma abertura aqui no livro de Ruth, onde a gente vê que Noemi, né, e seu marido saíram da terra porque não tinha mais pão, né? E eles voltaram para a terra porque ouviram dizer que chegou pão. A importância desse pão, da presença desse alimento, não é só um alimento pro corpo, né? É um alimento não só pro corpo, né? É um alimento pro espírito, é o alimento da alma, né? O pão vai representar tudo isso. O pão, ele vem, às vezes a pessoa pode comer o que for, pode comer de tudo. A gente aí, mulher que vive aí nessa vida de dieta, um pão quentinho a gente não existe. Às vezes não é nem a questão de alimento, né? Que a gente sabe que não tem a nutrição toda necessária que a gente precisa, mas é o prazer, né? Aquela questão ali, o gosto que a gente vai sentindo, isso vai dando prazer, vai dando alegria na alma. Poxa, comi um pãozinho quentinho. Então, assim, nem se alimentou assim de encher a barriga e nem se alimentou de nutrição, mas mentalmente a alma dela foi alegrada, né? Então, assim, a presença do Senhor, essa questão do pão aqui, ela é muito importante para a nossa vida
totalmente espírito, alma e corpo. É um alimento, assim, o Senhor, Ele é o nosso alimento em tudo. Ele é aquele que nos alimenta, nos conectando a Deus, né? Alimenta o nosso espírito, nos dando salvação, nos dando esse novo caminho. Ele é aquele que alimenta a nossa alma, nos dando essa alegria, né? Essa alegria que a gente sente, nem sempre é no espírito só não, né? É uma alegria na alma, uma satisfação na alma. São pessoas mais bem-humoradas, mais pacientes, pessoas agradáveis, né? Pessoas que a gente gosta de estar perto. Isso transmite uma alegria de alma, né? Porque às vezes nossa alma está abatida, mas o espírito está alegre, mas o Senhor é aquele que nos dá alegria no espírito pela salvação e perdemos, né, a condenação que tínhamos de inferno, e a gente tem alegria na alma, a gente consegue, no meio do caos que está instalado em nosso meio, de morte, de fome, de catástrofes, a gente consegue ainda pensar em algo melhor, a gente consegue ajudar o outro, a gente consegue estender a mão, a gente consegue fazer naquilo que está no nosso alcance, ter esperança, né, de que alguma coisa vai mudar, e a gente transmitindo isso para as pessoas. Isso aí é a alegria da alma, a gente conseguir, né, alegrar um filho que está triste, um filho que está nervoso, né, muito agitado, os meninos, principalmente chega a época, eu passei lá em casa, época de Enem, época de concurso, época de militar, isso, os filhos estão sempre nesse momento crucial. O marido às vezes está desempregado, já passei lá em casa também, eu e Xande, esse tempo de 21 anos de casado, eu já ficou desempregado 2 vezes, não foi meses, já mais de 1 ano às vezes. E assim, no meio disso tudo, a gente consegue ter a alegria da alma, não se torna uma pessoa amargurada. Não, eu estou alegre, eu estou salva, eu sou do Senhor, a fé está inabalável, com certeza, mas é uma pessoa sem alegria, sem um semblante de paz, né? A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Então ela está sempre triste, cabisbaixa, mas ela diz que tem o Senhor, eu estou com o Senhor, e realmente está. Só que ela não consegue desfrutar de tudo isso que o pão pode dar. O pão também alimenta e alegra a nossa alma. O pão também alimenta o nosso corpo físico, né? Eu creio muito nisso, através da cura, né? O Senhor é aquele que te sara. Esse pão também pode nos sarar. Ele pode trazer para nós a nutrição que a gente não tem, que um medicamento não vai dar. E o Senhor ativa em nós, né? Aquilo que a gente às vezes não consegue. Eu fico pensando, tudo é o sol, né? O sol ativa a vitamina D, ativa não sei o quê. E quem não consegue estar no sol? E os países que não têm sol? O Senhor entra em ação, né? Eu creio muito nisso. São muitos irmãos perseguidos, muitos irmãos aí escondidos que não vê nem sol há muito tempo. E o Senhor ativa neles a vitamina necessária. O Senhor ativa em nós a vitamina necessária. O alimento, a gente fala muito dessa questão do alimento, eu priorizo bastante os alimentos, mas no fundo, na verdade, se sentar para conversar com um nutrólogo, um nutricionista especializado nisso, alguém de agricultura, pastor Érico mesmo, vai falar que nosso alimento está todo errado, todo modificado, aquele alimento que a gente pensa tão verdinho, se tiver 30% da vitamina que ele tem que ter, é muito, então a gente não depende somente do que está na mesa, porque está tudo modificado geneticamente, tudo com agrotóxico. Essa é a importância da nossa oração, ativa aquilo que não tem, né? E o pão da presença é quem faz isso. A presença do Senhor na hora das nossas refeições, na hora que a gente está preparando. A Lelê até brinca comigo. Ela, ai, mãe, acho tão bonitinho, debochada, né? Você fazendo alimento pra gente, não deixa nem a gente botar a mão. Falei, Lelê, para de graça. Realmente, pra mim, é prazeroso. Eu vejo como uma missão, eu vejo como um chamado do Senhor para que a minha família tenha a nutrição necessária. Porque eu acho que não é só fazer. É muito bonito a gente comer no restaurante, às vezes é bom, eu gosto. Quem não gosta, né? Ainda mais que não tem que fazer nem lavar. É maravilhoso. Mas como foi o preparo desse alimento, né? Eu não digo não somente a questão de higiene, não. Eu digo a questão mesmo, nós como guardiães do nosso lar, quando a gente está preparando ali aquele alimento e a gente vive na presença do Senhor, tem o Espírito e a gente crê na palavra totalmente, a palavra diz que nas nossas mãos saem virtudes, né? Que o nosso levantar de mãos sai virtude, o nosso tocar no alimento também. Então eu acho que, assim, a gente lá em casa não tem muito a Débora ainda está no caminho, então a gente faz ainda com ela. A gente não tem muito a questão central
sentou e aí senta cada um e faz aquela oração. Eu criei eles, assim, a maioria das vezes sempre sou eu, 99%. Então, assim, eu tenho o costume de fazer orando, abençoando, pedindo a graça do Senhor, né? Geralmente ouvindo Rumos da Vida, que é a hora do almoço. E ali eu creio que quando passou pelas minhas mãos, todo o mal foi cortado, né? A Bíblia não fala qualquer coisa mortífera, né? Que comemos, que tocamos. Então, eu acho muito importante, muito sério. Então, a gente prioriza muito, às vezes, o ritual. A gente vai lá no fast food, né? Compra o alimento que vem, aí chega ali, tudo embalado nos papéis mesmo, até bota num prato bonito e ora, né? Acha isso lindo. Até aproveitando, né? Já que você falou aí, vai lá, né, no fast food, né? Pega lá e tal. Eu creio no que você disse, pastora, a respeito que o Senhor vai suprir, né, o que falta de nutriente, de vitamina, desde que, né, eu faça, né, estou lá e estou fazendo a minha parte, né? Porque não é de qualquer maneira, porque se eu estou me alimentando, né, de fast food, né, é uma escolha. Então, eu estou gastando o meu dinheiro com aquilo que eu sei que é porcaria para o meu corpo. Então, eu, na verdade, estou até em pecado, porque meu corpo é templo do Espírito. E aí a gente ora, né? Faz aquele ritual bonito de sentar à mesa e todo mundo ora e acha que o Senhor vai abençoar aquilo e trazer nutriente de onde não tem onde ativar, né? Exatamente. E eu gostei, quero frisar também o que você colocou a respeito do preparo, né? Porque nós temos ali o privilégio de estar fazendo, orando, né? Eu também tenho esse hábito de estar ouvindo Rumos na Vida, né? Que é exatamente mas estar ali tendo cuidado, orando. O Senhor até chamando a atenção que o Senhor pode não, o Senhor faz também, né? Na questão, às vezes, da quantidade, aquilo é multiplicado, né? O Senhor multiplica, né? Para você que de repente, né, tá ali com um pouquinho, né? E quer receber até mais gente, o Senhor multiplica, o Senhor faz isso. Nossa, eu já experimentei. Muitos milagres na cozinha, né? O gás que de repente coisas. acende estava acabando, essas coisas assim. Então, o micro-ondas que fica ruim, a gente ora, Senhor, meu Deus, e ele vai. São muitos milagres na cozinha. E a gente só pode experimentar isso no Senhor, né? Experimentar, né, dessa vida do Senhor em nós, se estivermos ali, né, fazendo, né? E fora que o carinho que é transmitido para os filhos, para o marido, né? E quando eles também são, né, tem momentos que eles também são introduzidos ali no ambiente, eles ajudam também, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, né, ajudar, que dá a impressão, né, que é algo exclusivo, né, de uma pessoa. É claro que, né, nós, né, as mamães, né, as mulheres têm o privilégio do Senhor que Ele deu de ser a administradora ali do lar, né? Isso é um privilégio. Eu vejo isso como um privilégio. Mas os filhos e o marido estão dentro daquele contexto, né? O marido, no Senhor, ele vive a vida comum do lar, né? Como Pedro vai dizer, e ele também tem isso como privilégio. E ali juntos eles podem até viver momentos de comunhão. A gente sabe que isso não vai ser em todas as refeições, em todos os momentos, mas o Senhor também providencia, e isso também é muito prazeroso. Quer falar mais alguma coisa, pastora? Só terminar aqui do caminho de Emaús, Lucas 24. Depois disso, né, os olhos deles se abrem, né, e o Senhor como que desaparece. Diz que como desaparecem, e na mesma hora eles se levantam, depois dessa comunhão, voltam para Jerusalém, versículo 33, acham congregados 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão, e eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Foi nesse momento ali de comunhão que os olhos deles se abriram e eles entenderam por que o coração ardia e tiveram aquela revelação, né? Foram corajosos, voltaram para Jerusalém. A importância isso dá um fortalecimento muito grande
a questão da gente estar trazendo para a presença do Senhor. Eu até trouxe ali vou mostrar para mais tarde, trouxe umas cartinhas, umas da Débora, que começou agora. A Débora não é muito testemunha ainda não, que ainda está no caminho. Mas eu trouxe uma da Lelezinha, peguei lá e Débora chamo lá, a Lele trouxe, tu nem viu. De 2007, eu acho, a Lele era bem pequena, né? Uma cartinha dela falando do Dia das Mães, e ela falando como que eu consigo encorajar ela, né, a muitas coisas. Então, hoje a gente talvez tem filhos fortes aos olhos da sociedade, ou um casamento que a gente consegue manter, mas é uma construção, né? Eles tiveram coragem, voltaram para Jerusalém para falar que o Senhor tinha ressuscitado e que viram podendo ser mortos, né? No momento mesmo do negócio aceso ali, eles voltaram o caminho todinho, receberam a revelação do entendimento do mais importante. E assim é conosco. Quando a gente recebe essa escama, cai dos nossos olhos e a gente consegue entender a eternidade, entender o caminho de presença do Senhor, a gente consegue priorizar momentos como esse, né?